Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. O convidado do programa desta semana é jornalista, escritor, membro da Academia Espírito Santense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Além de uma atuação destacada e respeitada no jornalismo capixaba, é referência na literatura, com a publicação de contos e 6 livros. Um deles é este aqui, que foi lançado recentemente e traz memórias de um encarceramento vivido por ele faz uns 10 anos. É com muita satisfação que eu converso com o Álvaro José Silva. Álvaro, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Obrigado, é um prazer estar aqui. Bom, minha primeira pergunta, né? O que significa SE 206? E o que te levou a escrever este livro que relata, né, um momento difícil e traumático na sua vida? É Setor Especial 206, é um setor da penitenciária de Viana que é conhecida como seguro, para onde vão presos que têm curso superior, que não representam periculosidade maior. E eu, há 10 anos exatamente, em função de um problema doméstico, eu não gostaria de entrar muito em detalhe, até porque eu fui absolvido no processo, eu acabei preso nesse setor, nessa cela. E passei 13 dias lá. E foi uma experiência realmente muito traumática para mim, embora eu não tenha sofrido nenhuma violência física nem nada, mas me deu um trabalho danado, provar que eu era inocente, ser absolvido no processo, sem que o Ministério Público sequer recorresse depois. Agora, eu escrevia fazer esse livro como uma catarse. Foi uma espécie de catarse. Foi, eu queria me livrar aquele momento ruim. Exorcizar tudo que eu me recordei, tudo que ficou gravado na minha memória, eu botei no papel. Pois é, neste livro aqui você relata todo o drama que viveu naquele período e que ficou encarcerado. Sem querer dar spoiler para quem ainda não leu o livro, né, você poderia destacar assim aqueles momentos, aquelas situações mais difíceis que você enfrentou naquela época? Olha, logo no dia seguinte, na minha chegada lá, você sai da cela para banho de sol, que ele chama. Na verdade, você fica dentro do setor. E eu vi um preso que estava na cela ao lado da minha, saindo e se segurando nas paredes para dar uma volta em torno. E eu perguntei quem é essa pessoa. Aí um advogado que estava lá preso falou, esse é o ceguinho. Eu falei, ele não enxerga nada, ele não enxerga rigorosamente nada. O que ele fez para vir para cá? Aí ele foi acusado de assaltar um banco. Eu também perguntei. Surreal, é uma história surreal. Surreal. Ele alega que estava passando próximo e que ele no passado tinha tido uma passagem pela polícia. Na hora que houve o assalto, levaram ele também. E para você ver quantos casos como este, né, existem hoje aí, se você fizer um pente fino no sistema prisional. Não é uma coisa rara, não é uma coisa rara, porque essas pessoas são muito pobres, elas não têm advogado. O defensor público é uma pessoa que passa na penitenciária muito raramente. Muitas dessas pessoas não sabem como pedir contato com o defensor público. O juiz ou a juíza que é responsável pela penitenciária também vai lá apenas de vez em quando. E nunca tem condição de ouvir todo mundo. E o preso que está sozinho lá dentro, sem assessoria jurídica, não é ouvido. Então muitas pessoas cumprem pena e não são liberadas, ou então passam lá um monte de tempo sem serem ouvidas, sem serem julgadas. Pois é, Álvaro, vamos agora passar para um outro livro que você escreveu, você lançou ele em 2015, se não me falha a memória, sim, que é O Faxineiro, que também trata de um momento difícil que você viveu, não só você, mas milhões de brasileiros, né, que foi durante a ditadura militar, né? Para escrever essa obra, né, você se baseou também em experiências pessoais vividas durante esse período? Sim, porque em 1968 eu estava em São Paulo. Eu morei um período grande em São Paulo. Meus pais se mudaram para lá em 1955, quando eu ia fazer 5 anos. Eu fiquei até o final de 68 em São Paulo, só depois eu voltei.
E nessa época dura de ditadura militar, porque o AI-5 foi assinado no dia 13 de dezembro de 68, eu estava em São Paulo. E eu participava daquelas passeatas todas, eu era da Uni. Eu participava daquelas passeatas todas e eu estava numa das passeatas que antecedeu a edição do AI-5. Teve essa passeata, teve outras, teve o Congresso de Ibiúna. Da Uni, né? Famoso, da Uni, né? Que foi estourado pelo Exército e pela Polícia Federal. Eu fui convencido por um amigo a sair do Congresso, porque minha mãe estava desesperada com minha presença lá. Esse amigo chegou para mim, volta para casa, sua mãe está desesperada. Eu peguei o ônibus para voltar. Quando eu estava no ônibus voltando, eu cruzei com as tropas do Exército indo para Ibiúna, prender todo mundo. E naquela época não tinha celular, Não tinha celular, não tinha nada. Eu não era doido de descer do ônibus. Então eu passei por isso tudo. Então essa passeata que antecedeu o 13 de dezembro, eu estava nela, eu estava na Avenida São João, indo em direção ao Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Quem conhece São Paulo conhece isso. E é uma coisa interessante, eu vou contar aqui, a polícia militar atacava a gente com o brucutu, que era um carro que jogava água e areia, e vem com cavalo. E a Avenida São João, ela era e é asfaltada, e era uma ladeira. E a gente comprava bolinha de gude e jogava bolinha de gude no asfalto para os cavalos caírem. Então, essas coisas todas eu vivi. Depois, quando o AI-5 foi promulgado, meu pai me convenceu, ó, você vai embora de São Paulo, volta para Vitória, porque se você ficar aqui você vai morrer. E eu vim de São Paulo para Vitória, sem problema nenhum, me filiei ao partidão aqui mesmo, que não tinha problema para mim, tanto lá como aqui. E seu pai estava certo, viu? Meu pai estava certo, porque lá tinha um tal de Fleury. É. Tinha um tal de Fleury, eu não queria terminar na mão dele. Então, O Faxineiro, esse livro que eu escrevi com base nisso. Eu conto esse fato e mais uma série de outros fatos e crio uma ficção em cima disso. Agora, Álvaro, qual é o sentimento, né, abrindo um parêntese aí, qual é o sentimento de você ver hoje alguns setores da nossa sociedade, né, defendendo, né, e pedindo a volta da ditadura militar? Eu acho que a maioria dessas pessoas não sabe o que foi a ditadura. Existe uma parcela desses que pedem a ditadura que são realmente extremistas de direita, que têm pensamento fascista, não têm apego nenhum à democracia, nada. Mas a maioria não sabe o que é isso, a maioria não viveu isso. Tem muito jovem que não imagina o que foi a ditadura militar, que não imagina o que as pessoas passaram aqui durante a ditadura militar. Aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio, aqui em Vitória, muita gente foi torturada de maneira bárbara. Elas não sabem, quando elas pedem a volta à ditadura, porque elas não gostam de A e preferem B, elas não sabem o que estão pedindo. Elas estão querendo destruir uma Constituição e uma democracia que custou caro fazermos. Uhum. E nós fizemos, não foi a extrema-direita quem fez. Pois é, vamos agora passar para outros romances que também têm uma ligação muito grande com a realidade que você viveu, né, vivida por você como jornalista, que foi Madrugada em Piedade, né, baseado em 2 fatos policiais. Na verdade, foram 2 linchamentos que ocorreram aqui no estado, né, acho que em 1984 e 1986. Né? Foi tranquilo fazer essa transição de uma linguagem mais jornalística, de uma vivência de texto mais jornalística para a prosa, para a ficção? O que aconteceu não foi tranquilo, mas foi necessário. Eu tinha visto no asfalto o cadáver de um dos assaltantes de Ibatiba, porque nesses 2 linchamentos houve assalto a banco com morte. Os assaltantes mataram pessoas. E o guarda, o segurança do banco do Banestes, que foi assassinado em Ibatiba, era casado com uma funcionária do banco, filha do açougueiro da cidade. Quando os assaltantes foram presos e levados para Ibatiba para fazer a reconstituição do crime, aquilo tudo tinha sido preparado, eles foram arrancados de dentro dos carros, que eram 2 Fuscas, e mortos no asfalto.
E eu fui a Ibatiba cobrir esse fato para um amigo meu que era correspondente do Globo e estava de férias. E eu vi um homem caído no asfalto com um negócio assim saindo do peito. E perguntei ao guarda rodoviário federal o que era aquilo. Eu não queria chegar perto. A cara falou, esse aí é o seguinte, esse sujeito aí matou o genro do açougueiro, ele não queria sair do carro, aí o açougueiro arrancou o vidro de trás do Fusca, pegou um gancho de carne do açougue, enterrou no peito dele e puxou ele para fora. Você quer ir lá ver? Eu falei, não, acredito no senhor, pode deixar. Eu também não gostaria de ver, não. Bom, vamos pular para um outro livro, né, que é Patrulha da Madrugada, uma história de aviadores, né, cuja referência maior você buscou dentro de casa. Seu pai era piloto e fazia parte, né, dessa Patrulha da Madrugada, que, dentre outras atribuições, né, ficou responsável pelo patrulhamento da costa do Espírito Santo e também do Rio de Janeiro durante a Segunda Guerra Mundial. Eles temiam, depois que o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália, que algum submarino alemão afundasse um navio na entrada da Barra do Porto de Vitória ou na entrada do Porto do Rio de Janeiro. Então, eles pediam a todos os pilotos e a lanchas também que ajudassem no patrulhamento da costa. Meu pai, naquela época, a guerra tinha acabado, eles achavam que mesmo depois do término da guerra podia acontecer um ataque, então papai, que voava normalmente para instrução de voo, ele olhava a costa, a entrada da Barra de Vitória, para ver se não havia a possibilidade de alguém avançar sobre um navio, querer afundar o navio para bloquear o porto. Pois é, passando agora de Patrulha da Madrugada, Café, uma Paixão, onde você relata, né, nesse livro a história do café, a sua vinda para o Brasil, aqui no Espírito Santo, e também a sua importância econômica, né? Aí teve um gostinho meio que pessoal para escrever esse livro, não, Álvaro? Teve, que eu adoro café, né? Adoro café, já trabalhei para empresas produtoras de café e eu tinha um hábito de, em todo lugar que eu ia, que eu pedia uma receita de café e que eu gostava, eu pedia para eles me darem a receita. X de café, X disso, X daquilo, e fui acumulando aquelas receitas. E Café, uma Paixão é um livro de receita. Me custou, inclusive, o apelido Dona Benta, mas não tem problema, não. Bom, vamos passar agora, né, para o A Bisa Ubalda, que é um romance de ficção, mas que pelos fatos que são relatados pela personagem principal, né, tem um pouco de resgate da história, né, do município de Santa Teresa, né, seus personagens e também seus causos, não? Santa Teresa é um lugar que eu gosto muito. Eu acho aquele lugar charmoso, uma maravilha de lugar. E durante a Segunda Guerra Mundial houve uma coisa horrorosa lá, porque o Brasil estava para convocar um segundo grupo de pracinhas que iriam para a Itália depois que a primeira leva foi. Essas pessoas acabaram não indo porque não deu tempo. Mas o governo brasileiro quis convocar para essa segunda leva, sobretudo descendentes de italianos e de alemães que moravam no Brasil. Quer dizer, queriam mandar as pessoas para a guerra para matarem os parentes delas lá. Isso foi uma coisa muito cruel. E eu conheci algumas pessoas desse grupo que acabou não indo. Eu consegui entrevistar essas pessoas em Santa Teresa e coloquei a história delas no livro. Álvaro, vamos falar um pouquinho agora da sua trajetória, né, como jornalista, não é? Você foi da segunda turma, né, do curso de jornalismo da UFES, né, e uma turma bastante significativa, né, com muitas personalidades que fizeram história no jornalismo capixaba, né? Trabalhou 27 anos no jornal A Gazeta, foi inclusive por muitos anos editor de esportes, né, do jornal A Gazeta, correspondente da Folha, não é? Do Estadão também? Não, Globo. Da Folha, do Globo e da revista Placar. E da revista Placar, não é? Pois qual a avaliação que você faz de toda essa sua trajetória no jornalismo e quais assim os fatos mais marcantes que você poderia destacar nessa trajetória? Foi enriquecedor, porque eu trabalhei numa época em que o jornalismo estava se profissionalizando mesmo aqui no estado do Espírito Santo. Quer dizer, deixou de ser
uma prática quase amadora, para se tornar uma prática efetivamente profissional. Eu trabalhei aqui na época que os jornais começaram a ser diagramados, começaram a ser desenhados. Tá? Isso é uma herança de Janke. Janke é uma pessoa que merecia ser melhor olhada aqui no estado do Espírito Santo. E eu conheci personalidades maravilhosas do jornalismo daquela época, convivi com essas pessoas, aprendi imensamente com elas, com Paulo Maia, com Chico Flores, com Nabor Vidigal, com Paulo Torre, com Nilo Martins, com Marian Caliste. E a gente fica citando o nome assim e fica com medo de esquecer alguém, aí se alguém ficar zangado comigo. Eu espero não ter feito isso. Mas foi enriquecedor. Aqueles 27 anos de trabalho moldaram a pessoa que eu sou. Eu não seria escritor se eu não tivesse trabalhado 27 anos na Gazeta, em jornalismo, fazendo jornal. Porque foi lá que eu aprendi a escrever. Ô, Álvaro, eu agradeço muito a sua participação aqui no Ponto de Vista. Parabéns pelo novo livro, que venham outros, né? E também muito obrigado pela contribuição que você tanto deu para o jornalismo capixaba. Nós que somos de uma geração posterior, pegamos muito, bebemos muito dessa fonte aí que vocês deixaram. Muito obrigado. Quem agradece sou eu, muito obrigado por estar aqui com vocês. E eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!